Vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de. Deixa eu começar aqui. Hoje nós vamos falar de salvação, vida eterna e reino. São três coisas diferentes, tá? São três coisas diferentes. Nós precisamos, quando for ler o texto, nós precisamos estar atento a essa diferença e entender o que o texto está dizendo para nós. Se está se tratando de salvação ou se está se tratando somente de reino. E nossa passagem que nós vamos usar a base do estudo de hoje é Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, que é o jovem rico, que tanto a igreja fala, coitado do jovem rico, perdeu a salvação. Olha só, olha o absurdo da religião. Eles falam que o jovem rico perdeu a salvação porque não quis dar a riqueza deles para os pobres. Eles chegam num absurdo de falar que todo rico não é salvo por causa do dinheiro. E em cima dessa base se constrói uma teologia da pobreza. Então eu vejo dois extremos radicalizados, né? A teologia da pobreza e a teologia da prosperidade. Então nós precisamos do meio termo. E qual seria o meio termo? É estudar a Bíblia e ver o que o texto está dizendo. E aí nós vamos se basear hoje somente nesse texto, e se der tempo a gente vai entrar nas riquezas. Por quê? Porque Jesus, ele deixa bem claro para esse jovem, se você se desfizer da sua riqueza na terra, haverá para você uma riqueza no reino dos céus, uma riqueza celestial. Isso aí, o texto é muito simples sobre isso, mas se constrói um argumento absurdo para dizer que ele perdeu a salvação. Então, nós precisamos entender até o critério da salvação. Então, quando vocês for discutir esse assunto com alguém, principalmente nesse texto, você já tem que fazer uma pergunta de premissa. E qual seria essa pergunta? O que é preciso para ser salvo? Você precisa ser perfeito para ser salvo? E só um doido, um religioso vai falar que precisa de suma importância, porque se construiu nas igrejas e com essas teologias que você precisa ser um ser perfeito para ser salvo. Isso é um absurdo. Por quê? Porque para ser salvo, você só precisa ter fé. A salvação é pela fé. Nós caímos numa discussão ontem na igreja, não seria nem discussão, mas um bate-papo, onde foi falado que a salvação tinha que ter arrependimento. Eu falei, aonde? Quem? Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Aí eu disse assim, aonde? Você não vê ninguém se arrependendo para ser salvo, porém, você consegue ver as pessoas se arrependendo para herdar o reino. E o reino, sim. Você precisa de arrependimento, você precisa de obras, você precisa de frutos. É isso que a Bíblia vai dizer, né? Que os frutos, eles vão ser o quê? As obras, tá? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 19, versículo 16, e ele vai dizer assim, eis que alguém, aproximando-se dele, perguntou, mestre, então ele já reconhecia Jesus como alguém diferenciado. Isso aí precisa ser frisado. Ele reconhecia Jesus como alguém de uma capacidade, né, de ensinamento, claro, e de alguém que trazia algo diferente dos fariseus, ao ponto de chamar ele de mestre. E ele vai dizer assim, que farei eu de bom, veja só, o que farei eu de bom para ter a vida eterna? E aí vocês frisam aqui, ter a vida eterna. Existe uma diferença entre você ter a vida eterna e você entrar na vida eterna. E aí, quero fazer uma observação para vocês, que tem muitas pessoas que têm visão de reino que não tem essa distinção. Nós já até entramos numa discussão no outro grupo que eu tenho, e tem irmão que não tem essa visão. Então, vamos lá. Vamos se ater aqui na questão da vida eterna. Então, vamos fazer aqui uma sistematização de texto, né? Muito simples, algo simples para os irmãos entenderem. Então, vamos abrir aqui João, capítulo 3,
João capítulo 3, versículo 15. Jesus vai dizer assim, ó, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Observe que a pergunta do jovem está desconexa do que Jesus pregava. Por quê? Para você ter essa vida eterna, você só precisa crer. E ele já achava que tinha que fazer algo de bom. Tá? E vamos entender que aqui ele tem a vida eterna, porém ele pode entrar nessa vida e não ser um salvo. Isso aí a gente vai ver lá no final. Por quê? Porque para entrar no milênio, você entra na vida, porém, alguns vão entrar e não é salvo. Isso é um assunto para uma outra aula, mas eu quero que vocês entendam o início para a gente entender o fim. Você não consegue entender o Apocalipse e o final dos tempos se você não tiver um respaldo de Gênesis. Aí eu faço uma pergunta. Adão, ele era eterno? Ou Adão, ele tinha o acesso à eternidade? E eu conheço muita gente que fala que Adão é eterno. Vixe, aí azedou, hein, Renato? Exatamente. Nós precisamos entender qual era a condição de Adão dentro do Éden. Primeiro que Adão, ele não era eterno e Adão também não foi feito na eternidade. E aí eu precisaria construir, né, uma narrativa dentro de Gênesis, que eu não vou fazer isso hoje, para os irmãos entenderem o que aconteceu, porque Adão foi feito e foi colocado na eternidade. E a eternidade ali é simbolizada pelo quê? Pelo jardim. Por isso que ele ficava só dentro do jardim. E quando ele sai fora do jardim, ele sai dessa proteção da eternidade e ele começa a envelhecer. A morte que a serpente estava falando é justamente essa, né? Exatamente isso. E as pessoas elas não têm capacidade cognitiva para isso, que eles falam assim, Renato, eu nunca ouvi falar isso. Eu falei, tudo bem. Aí É eles porque o falam, acesso à vida eterna era a árvore da vida, né? não, vamos pegar leve, deixa eles acreditando na árvore. Calma aí, um dia nós vamos desconstruir essa árvore aí. Então, vou provar aqui com um versículo só, não estou querendo me aprofundar lá, que o texto aqui é no jovem. Mas aí eu vou pedir para os irmãos abrir lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, e eu vou provar que Adão não era eterno. Porque se ele fosse eterno, não precisaria dele sair do jardim. E a prova disso é Gênesis capítulo 3, versículo 22, que aí vai dizer assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou com um de nós. Opa, peraí. Conhecedor do bem e do mal, assim que ele não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Se ele fosse um ser eterno, ele não precisaria comer da árvore da vida, que simboliza o quê? A eternidade à disposição dele. É isso que os irmãos precisam entender. E se ele tivesse acesso nesse instante, o pecado dele também seria eterno, igual o de Lúcifer, né? Exatamente. A partir do momento que ele toma posse dessa árvore, que ele come dessa árvore da vida, uma vez que ele já é conhecedor do bem e do mal, ele se tornaria um ser eterno. E aí, claro, tem toda uma simbologia dentro daqueles anjos ali, daquelas espadas, que aí a gente precisa subir o nível espiritual do negócio aqui para trazer qual o significado das espadas flamejantes, tudo tem um simbolismo ali dentro do Éden. É uma imersão ali só de Éden ali para os irmãos. Mas esse acesso à árvore da vida, no caso, então, Deus estava protegendo ele, né? Não era uma punição, era uma proteção. Exatamente. O que todo mundo acha que foi uma punição ou uma condenação foi uma proteção. Uma oportunidade de redimir ele. Fala assim, ó, você sai daqui, você não pode ter acesso a isso aqui para que eu possa te resgatar. E aí ele sai para fora. Mesmo porque, ainda que um paraíso não tenha uma oportunidade de sair, não é um paraíso, é uma prisão. E a única oportunidade que ele tinha, a única chance que ele tinha, a única condição que ele tinha para sair desse jardim era ter acesso da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele toma essa
vamos dizer assim, ele toma essa atitude e pegou da árvore do conhecimento do mal, então logo a condição era ele sair, tá? E aí vocês vão ver que ele fala assim, e aí agora vocês vão ler numa outra ótica, ó. Eis que alguém aproximando-se dele perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Versículo 16. Aí no versículo 17, ele vai responder. Respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Vocês querem entrar na vida? Guarda o mandamento. 18. Ele perguntou-lhe, quais? Ué, mas ele não era judeu? Ele sabia qual era. Só que observa que Jesus ele vai fazer um resumo dos mandamentos. Ele não manda seguir os 10, ele não manda seguir os 603, ele só faz 6 observações. Veja só. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Observe que esse jovem rico, ele é judeu. E Jesus prega para ele já diferente do que ele pregou para Nicodemos. Tem que fazer essa observação. Ele fala da lei e só prega 6 só. Ó, não matarás, não adulterarás, furtarás, falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Engraçado, eu nunca tinha pensado desse jeito, assim. Ou seja, todos esses mandamentos que ele deu é a respeito dele com o próximo. Não tem nenhum mandamento direto para com Deus. Então, a gente entende o final da história. Então, você já pegou. Já pegou. Observe que o cristianismo, ele é um tratamento com o próximo. A base de ser um cristão é o tratamento com o próximo. Ainda que o próximo te faça algo. E essas observações é com o próximo. Aí ele diz assim, versículo 20. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Aí ele faz uma pergunta. O que me falta ainda? Aí no 21, Jesus vai dizer assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, e aí vocês vão grifar perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Grifa aí também, tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Opa, peraí. Então vamos lá. Então ele fez uma proposta para ele, se ele quer ser perfeito. Faz uma proposta para ele, para ver se ele quer ser perfeito. Vai, vende teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Qual é a condição? Fazer uma obra de justiça, que vai dizer lá em Mateus 6, que é ajudar os pobres, fazer uma benfeitoria, a pedido de Jesus, que foi um pedido de Jesus. Nós precisamos ter essa distinção de que não adianta você querer fazer uma obra do seu próprio prazer, deleite, não, é algo que Deus te pediu. E só quem já fez alguma coisa quando Deus pede, que sabe o que é isso. Quando você tem alguma coisa que às vezes você mais quer, às vezes Deus vem e fala para você dar. E aí? Para você entregar. E aí ele faz essa proposta para ele e testa ele. Vamos ver. Você quer ser perfeito? Vai e vende o que tens. E aí, observe só lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Lembrando que Mateus 5 é a constituição do reino.
E quando você segue todo aquele critério da constituição do reino, lá em Mateus 5, 48, ele vai dizer também de perfeição. E perfeição é para reino, não é para salvação. Mateus 5, 48, que vai dizer assim: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, Pai Celeste. Então, quando você vem trazendo a perfeição para você, você vai sendo mais próximo de Deus e mais parecido com Deus, com Jesus. Ok? Acho que é bem tranquilo isso. Então, quando se fala de obras, se fala de perfeição, se fala de conduta, se está falando de reino. É muito simples. E aí ele vai dizer, segue-me. Ora, peraí. Porque a teologia fala, ou os religiosos dizem, que eu preciso seguir Jesus para ser salvo. Negativo. Aí João Batista roda de novo. Aqui é o problema de João Batista, né? Porque João Batista, ele não seguiu. Se você falar para mim que para seguir Jesus é preciso por causa da salvação, como é que fica a condição de João Batista? O pessoal não tira o João Batista da cabeça. Porque João Batista, ele é o referencial da perda da salvação. E eu não tenho culpa disso. Eu só leio o que a Bíblia diz. E aí, para mim provar para os irmãos aqui a questão do segue-me, eu vou trazer duas passagens para mostrar que seguir Jesus está falando de discípulos e não de ser salvo. Aliás, vamos melhorar? Muitos nas igrejas creem em Jesus. Poucas pessoas na igreja seguem a Jesus. Estou mentindo? Estou mentindo? Como que eles vão seguir quem eles não conhecem? Exatamente esse ponto. Como que você vai seguir alguém que você não conhece? Como que você vai seguir alguém que você nem sabe, nem lê alguma coisa sobre ele? Eu não sei por que as igrejas são tão pregadas no Velho Testamento, gente. Embora o Velho Testamento ele revela a Cristo. Mas para pregação, para aplicação, é Novo Testamento. É conhecer as frases de Jesus. Alguém me perguntou ontem, por onde eu começo a ler a Bíblia? Meu irmão, minha irmã, compre uma Bíblia onde está escrito as palavras de Jesus em vermelho e só lê as que está de vermelho. Começa assim. Lê um tanto cada dia de manhã, só as frases de Jesus. Conheça primeiro Jesus, saiba do que Jesus falou. Porque as igrejas hoje, elas pregam muito pouco Jesus e nada do que Jesus falava. Eu não sei aonde que eu ouvi falar que Mateus 5 até o 7 é um texto só. Foi aqui. Eu falo Foi, né? sobre Mateus, capítulo 5, 6 e 7, a constituição do reino. Ele começa lá no versículo 1 do versículo 1 do Mateus 5 e termina, acho que um ou dois versículos antes do fim, que ele fala do sermão. Ele fala do começo do sermão ao fim do sermão. Sermão da montanha. Ali ele constituiu, ali ele deu a constituição do reino, que é a regra, que é a lei do reino. E aí eu vou pedir para os irmãos abrir aí Mateus 4,19. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 4,19, para a gente entender. Mateus 4,19. Vamos ler o 18 para poder entender, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, houve uma proposta para seguir. Observe que ele não falou, creia em mim, acredite em mim, segue-me, que eu te farei pescador de homens. Segue-me que eu vou te dar um trabalho. Segue-me que eu vou te dar os frutos para você produzir. Então, não está falando de seguir, não está falando de crer. Até isso a gente precisa fazer distinção dos textos. Outro texto que eu quero ler com os irmãos aqui,
João 21, 19. Vamos ver o que vai dizer lá em João 21, 19. Vou ler o 18. Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu cindias a ti mesmo e andava por onde quereis. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Aonde que o irmão está lendo? É João 21, 19. 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Então, a gente precisa fazer essa distinção de ser discípulo e de crer em Cristo para salvação. Nem todos seguem Jesus. Beleza? Estamos no Mateus 19, versículo 21. Agora vamos para o versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, aqui ele estava apegado no que ele tinha. Agora, veja só, quantas vezes a gente abre mão de algo celestial para ficar com algo terreno? Porque eu não vejo ninguém falando desse jovem rico assim. Ele só sabe falar que perdeu a salvação. Ele trocou algo terreno em troca de algo celestial. Saul também fez isso. Muitas pessoas falam que Jacó foi o mentiroso, que Jacó é o enganador, mas você lembra que foi que trocou a primogenitura por um prato de lentilha? Só foi passar um pouquinho de fome e já trocou logo? Porque a primogenitura era de Esaú. De Esaú, isso. E ele troca com Jacó. Isso aí ninguém lembra. 23. Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico, dificilmente entrará no reino dos céus. Observe que ele mudou a conversa. Ele não está falando de vida eterna. Ele falou da riqueza do jovem rico para o reino dos céus. E ele fala assim: dificilmente entrará. Ele não está falando que é impossível. Ele não está falando que não vai entrar. Aí no 24 ele diz assim: e ainda vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí tem toda uma narrativa em cima dessa agulha, que era uma fenda, era um lugar que passava, mas a centralidade da mensagem é a gente dizer aqui, ó, reino de Deus. Está falando de reino. Está falando de salvação. E o 25 vai dizer assim: ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente atônitos e disseram: quem pode então ser salvo? Observe que Jesus não está falando de salvação. Os discípulos não estavam entendendo nada do que Jesus falava. Renato, como que você pode dizer isso? Simples. Só foi Jesus morrer que cada um foi tomar rumo na sua vida. Um voltou a pescar, o outro voltou não sei por quê. Andou tanto com ele falou tanto que ia morrer, que ia padecer, que ao terceiro dia ia ressuscitar. E o que eles fizeram? Aí Jesus pega, aparece, some. As mulheres vão lá e falam que ele apareceu, eles não acreditam. E aí a prova de que ele estava confuso, ele não sabia distinguir. Mas até a gente, né, Renato? Vou te falar que antes de eu te conhecer também eu ficava pior que eles, mas a gente... Então, aqui nesse texto tem, ou seja, a gente trata aqui de várias, trata de vida eterna, trata de salvação, trata de todas as coisas ali em âmbitos diferentes, né? Exatamente, por isso que eu falo, os textos, quando você lê ele de maneira calma, tranquila, analisando, você começa a ver a distinção. Eu lembro muito bem o dia que você falou: Renato, qual que é a diferença de reino e salvação? Eu falei: acompanha que você vai entender.
Agora, qualquer pessoa que for perguntar para você, você está a fim de ler a Bíblia? Então vamos ler. Aí você já sabe onde que é os textos. Você já sabe que Mateus 5, do 5 ao 7, é a constituição do reino. Você já sabe que esse texto aqui tem vários códigos nele falando de eternidade, diferença de reino, diferença de salvação. Você vai saber que o ladrão na cruz, ele pediu um reino e ganhou um paraíso. Ele foi abusado, ele pediu, né, para entrar no reino. Falou, não, fica com o paraíso. Na verdade, eu nem sabia o que ele estava falando, ou seja, qualquer coisa era melhor do que aquilo ali, a situação que ele estava, meu amigo. Eu acredito que ele sabia de alguma coisa, cara, porque ele pede um reino, cara. Alguma coisa ele sabia. É por causa da coroa que Jesus estava, só. E Sim, eles escreveram em cima também. dele, escrito lá, falando que ele era rei dos judeus. E ele falou, realmente, esse cara é o rei dos judeus, meu amigo. Então ele tem um reino, né? Agora você não sabe por que a coroa era de espinho, né? É. Por quê? Vai lá em Gênesis lá que você vai descobrir o que a terra produzia. Vai estourar o odre aí, Depois do pecado de Caim. De espinho, porque a terra produzia abrolhos e espinhos. Então toma aí, você é o rei, então ele vestiu a coroa terrena para que a gente possa usar uma coroa celestial. Tudo tem um significado, né, Renata? É muito forte. Jesus, ele toma a coroa que era para ser para nós, para a gente usar a coroa celestial. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ele vai dizer assim no 26, Jesus, olhando para eles, disseram, isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. O que é impossível para os homens? Se salvar. A salvação. Ele está falando, aí quer dizer, Jesus, cara, é um cara difícil de conversar com ele, que ele invertia mesmo, ele bugava a mente mesmo. Ah, viu? Isso aí que vocês estão falando é impossível para os homens. Olha lá. Mas para Deus tudo é possível. Se fosse possível, eu não estava aqui, meu amigo. Tipo isso. Se fosse possível, eu não precisava nem de eu estar aqui. Rapaz, tem que vir aqui, depois tem que colocar uma coroa de espinho. Algo que Adão errou lá atrás. O Adão aqui é meu irmão mais velho. Ou o irmão mais novo, eu sou o irmão mais velho. Eu resolvo a parada. Adão errou, agora eu vou aqui. Eu tomo a escritura da terra. Ele usa a coroa e toma a escritura da terra de Satanás. Escritura que Adão perdeu. Aí, no 27, Pedro continua com a resenha, né? Pode ver que Pedro, cara, era o que mais questionava, né? 27. Então lhe disse Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que haverá então para nós? Então, vem cá. O Pedro é zoiudo, né? Pedro pegou um código aí, você está querendo dizer alguma coisa, cara. Diz para nós. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na restauração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ó só a promessa. E segundo os teólogos de TikTok, esses caras aí, eles falam que trono é para todos os cristãos. Estou provando no texto aqui que o trono, para se assentar em trono com Cristo, não é para todo crente. Só os que seguem Jesus, só os discípulos. É só para discípulo, né? Essa ideia que, sabe, eles romantizaram a salvação. Não porque a igreja é um corpo e sabe, aquele romantismo, não. Se há galardão, há distinção de crente. E aqui ele está fazendo uma promessa para quem o seguir. É o que o segue, é o que o conhece, é o que o tem intimidade. É a noiva, não é o amigo. É igual naquela passagem, quando Jesus estava numa casa, né? E aí chegou a mãe e os irmãos dele, e eles foram anunciar para ele. Ele falou assim, quem são meus irmãos, e pai e mãe?
É aqueles que fazem a vontade do meu pai, né? Exatamente. E aí ele diz assim: o homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então, quando você herda, você recebe a vida eterna. E a vida eterna aqui, ele está falando de reino, de herança. É o reino eterno de Deus. Porque mais para frente a gente vai ver a distinção, porque existe um reino dos céus, que é os 1000 anos, e ele entra na eternidade com essa. E o pessoal está achando que a eternidade é eternidade socialista, né? Comunista. Todo mundo igual. Vai nessa. Nossa, uma vez eu entrei na live, o cara começou a falar isso comigo, eu até desci, porque eu não tenho paciência, não. O que? Quem que prega esse tipo de Eternidade coisa? Que socialista? todo mundo é igual lá. Ah, todo mundo lá é igual. Eu falei assim, ah, nem você tá Mostra o igual texto de João um Batista para ladrão. ele. Mostra o texto de João Batista para ele, manda explicar, não precisa teimar com ele, não. Não. Você pode mostrar o texto de João Batista para ele. E aí nós vamos ler só um aqui, só vou mostrar um, depois a irmã lê, e na próxima aula a gente vai destrinchar as recompensas, porque nós vamos frisar aqui a questão do quê? Tesouro nos céus. Então, a próxima aula nós vamos falar dos tesouros. Estou preparando os irmãos, né, para poder compreender bem essa situação, salvação, reino. Uma vez o Lamartine deu um estudo sobre as coroas. Não, muito bom, tá? Coroas. Perfeito. Aí ele vai dizer assim: porém, muitos dos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. E ele está deixando bem claro, ó, não adianta você querer correr na frente aqui, porque talvez lá você vai ser o primeiro. Porque se o primeiro fosse primeiro lá, João Batista seria o primeiro. E não é, por causa do quê? Por causa das obras. Agora, quando se fala de uma eternidade socialista, romantizando, que tem que ser todo mundo igual, aí eles começam a trazer texto fora de contexto, e fala que Deus não faz acepção de pessoas, e começa com aquele nhenhenhen, nhenhenhen. Então, você pega, ou você mostra para ele Mateus 11:11, ou você vai lá falar, então tá bom, vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Vamos dar uma ida lá, porque para 1 hora de aula a gente já ainda tem alguns minutinhos, então dá para a gente colocar aqui a questão da recompensa e dos galardões. Vamos ver como vai ser essa questão dos galardões. Apocalipse 2. Eu vou ler até na íntegra, que a gente tem um pouquinho de tempo, e aí a gente pode se ater só na primeira igreja, que é a top, hein? Se você pegar os escritos, né, você pegar a Bíblia, você vai olhar que a igreja de Éfeso é a igreja que Paulo mais fala espiritualmente. A igreja de Éfeso, ela tem um nível espiritual maior que a de Corinto. Agora, a de Corinto chega a ser uma aberração, né? Porque os crentes romantizam tanto a perfeição dos crentes, só que Corinto só tinha coisa errada, né? E essas igrejas de Apocalipse, elas são... Ela tem a literalidade delas, né? Que é as igrejas locais mesmo das cidades. Ela tem a composição de cada crente e ela tem a composição dispensacional. Só as igrejas aqui dá para fazer um estudo sobre elas. Como assim, Renato? Dispensacional. A dispensação da igreja, ao longo desses 2000 anos, elas vão se encaixar nessas igrejas. Então, nós estamos na Laodiceia, né? Exatamente isso. Nós estamos vivendo a última igreja de Laodiceia. Eu já tive um estudo desse dentro da Assembleia. Olha. Não, isso aí a Bleia prega mesmo. Isso aí é verdade. A Bleia prega a dispensação das igrejas ao longo dos 2020 anos.
Uhum. Nós estamos vivendo a dispensação da Laodiceia. Igreja pobre e nu. Diz que é rica, né? Mas eu vou falar para você, você pensa que você é rico, você é pobre e nu? É a era dos mercenários, né? Nunca vi Era do tanto mercenário, mercenário, misericórdia. era da igreja rica e uma nudez. Para Deus é uma nudez. E aí ele vai dizer assim, versículo 1 do capítulo 2. Ao mensageiro da igreja em Éfeso, escreve essas coisas e diz: aquele que tem a sua mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio das 7 candelabros de ouro. Versículo 2. Conheça as tuas obras. Conheço as tuas obras. Observe que o texto não está falando de salvação, está falando de obras. Vocês vão ver essa palavra obras em todas as cartas das igrejas, das 7 igrejas. O teu labor e a tua perseverança é que não pode suportar homens maus. E pusesses à prova os que dizem ser apóstolo e não são. E descobristes que são falsos. E tem perseverança e suportastes provações por causa do meu nome, e não desfalecestes. Aí ele fez a observação. Agora ele vem com o quê? Com a repreensão. Tenho, porém, contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Gente, o primeiro amor aqui não é igual esse primeiro amor que os crentes falam. Ah, porque eu fui na igreja, meu primeiro amor. É colocar as coisas de Deus em primeiro plano. E você observa que quando o crente é novo convertido, e eu costumo dizer novo convertido apaixonado, que a paixão passa, o amor não passa. Quer fazer tudo, e acha que tudo para Deus está ligado para a igreja, e quer converter, e quer ir para a praça, e quer falar no alto-falante, e quer não sei o quê, e quer oportunidade. Ele se enfada, ele está apaixonado. E aí, Mas todos nós já passamos por isso, né, Renato? É a melhor eu fase, fala que não não é. passei, cara. Não? Não sei por quê. Tem quanto tempo de convertido? Eu De tenho ser... Dá 7 anos tempo para 8. ainda, Renato. Dá tempo até a volta de Jesus. Não dá, porque. Sabe por que não dá tempo, Felipe? Porque é uma fé racional, cara. Mas aí você se dedicou desse jeito, essa paixão toda, lendo as escrituras, você só se dedicou de outra forma, Sim, entendeu? sim, Ué. sim, com certeza. Mas sempre racional. Tanto é que quando eu vejo alguém na igreja assim, eu ainda falo, precisa ser acompanhado, vai largar. Vai largar. Inclusive, tem um irmão da igreja aí que fiquei sabendo que largou agora, mas ele estava assim. E se não tiver acompanhamento, vai largar. Porque a paixão é muito grande e tal, mas a gente precisa de uma orientação. Tem que ter Um racionalidade, é acompanhamento, verdade, porque a pessoa vem muito na emoção, né? entendeu? Aí fica mexendo com o negócio de monte, oração e aquela coisa, e a gente sabe no mundo espiritual vem um contra-ataque. Aí o cara acha que ele é o Superman. Ah, pá, bate o pé. Aí, Pior mesmo, ô Renato. São os irmãos que, quando tá no primeiro amor mesmo, os caras querem levar tudo no peito, né? E exatamente. não Se você pode ver uma macumba que os caras já querem botar a mão já. tá Meu entendendo? irmão, eu vou te falar, quando eu converti, eu passava vigília de sexta para sábado, sábado para domingo, tudo com o joelho no chão na vigília, meu amigo. Ainda mais que eu converti na Deus e Amor na época do Davi Miranda, tinha vigília de sexta para sábado, eu amanhecia 5, 6 horas da manhã, o dia clareando e a gente lá, entendendo a vigília. Nós buscamos muito nessa época. Assim, lá não tinha muita palavra, né? Mas nós buscamos muito em oração. Eu vejo assim, ó, missionária. Eu acho que tudo é válido. Até hoje, não digo sempre, mas sempre quando eu estou num período mais espiritual meu assim, chego a orar 2, 3, 4 horas de joelho.
entendeu? Não Uhum, tô naquela empolgação no começo, mas eu ainda uhum. oro, entendeu? Só Não, e que nem agora tá a gente falando. ora diferente, né, Felipe? Eu mesmo, hoje eu dia oro totalmente diferente quando que eu orava. Nosso Deus, não A tem sua nem oração, comparação. Que muda, né, mano? Você lembra das orações que você fazia antes, você fala, meu Jesus, não acredito que eu orei isso. uma oração bem Tem, religiosa mesmo, fervorosa. e Deus é tão misericordioso, cara, e às vezes Deus ele ouve as nossas orações, Oh, ainda responde, ainda responde, rapaz. Rapaz, cara, Quem teve um sabe, dia, sabe que nós é bebê ainda na fé. Nós estamos tomando rapaz, leitinho naquela época, né? rapaz, exatamente. uma vez nós tava no monte, cara, começou a chover, rapaz, o pastor Hermes se lembra disso. Oramos a Deus, a chuva parar e a chuva não parou mesmo, rapaz. A chuva parou, cara. Maravilha, cara. Rapaz, eu falo pra você, Deus é tão bondoso, cara, eu vou atender essa oração desses caras aí, tão fervorosos na fé, e a chuva parou, cara. Eu Glória a falava, Deus. rapaz, tem umas orações que fazer assim, Deus, o Senhor está nesse lugar, move essa estrela de um lugar para o outro. Rapaz, você acredita? Sim, parece até mentira. Filho de Teve um dia que Elias, irmão, que estava no seu, hein? teve um dia que a estrela moveu mesmo. O irmão escutou a minha Glória. oração, o irmão começou a gritar no meio do monte. Eu vi, eu vi, eu vi. Vai. É umas coisas assim, e você fala, nossa, cara, havia necessidade de fazer uma oração dessa. E Deus, e como Deus é Deus, e Ele sonda o coração da gente, e Ele faz conforme aquilo lhe apraz, e alguma de umas orações bobas assim, eu via que Ele respondia, cara. Eu falei, meu Deus, hoje eu vejo assim, eu falei, rapaz, E é forte como que a gente aprende todo dia um pouquinho com Deus, né, Renato? Todo dia a gente aprende. Todo dia a gente aprende. Olha o que Deus ministrou no meu coração, é rapidinho. Se você, hoje, eu não sei quem é sua família, nem do Felipe, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Eu quero ser a pessoa que você mais ama aqui na Terra. Se essa pessoa, ela passasse mal do seu lado e morresse ali do seu lado, você visse ali ela morrendo, você não conseguisse socorrer ela, você não consegue socorrer essa pessoa, e você vê ela morrendo, o que que você faz? Você já pensou nisso? Você me arremeteu a um testemunho que eu não era crente. Eu não era crente. Eu era motorista de ônibus. E um irmão da CCB, né? Eu não era crente, e ele falou assim para mim, falou, cara, eu nunca vi um velório daquele. Diz que a esposa perdeu o marido novo, não tinha nem 30 anos, diz que ela debruçada no caixão e agradecendo a Deus pelo momento que Deus concedeu a vida daquele marido para ela. Obrigado. Ele falou, nunca vi isso. Eu acho que a gente, como cristão, e é um tema forte esse que você está falando, é a gente entender que foi o momento dela, a maneira dela, e agradecer a Deus. Seria o certo. Na minha Mas, opinião, seria o certo. Se e conseguiria, você, Felipe? ah, mas eu sou servo de ser missionário. Eu oro para Deus ressuscitar. A Oh, minha mas você filha, sabe que isso que é o correto, irmão? Porque sim, se for a hora dela, é igual o Renato falou, simplesmente nós vamos agradecer porque Deus fez a vontade dele. Mas se não for, Deus espera que no momento do desespero você recorra a ele. É pode isso ser. que o nosso Senhor espera de nós, que no momento do desespero, a primeira pessoa que a gente vai recorrer é o Senhor. Porque ali já não tinha como eu recorrer a médico, não tinha como eu socorrer, não tinha como eu fazer mais nada. Clamar ele, lógico, na hora você vai clamar. Entendeu? Então, nessa hora, se ele quiser, ele ressuscita. E agora imagina se você não tiver orado e a pessoa morreu e ele depois você ficar com esse trem na cabeça. Pensar assim, nossa, eu podia ter orado, né? Mas se você orou
e Deus não respondeu, é porque, igual o Renato falou, é a hora dela, eu vou glorificar o Senhor. Deus me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas né? você sabe que isso que você está falando é muito importante. Né? Eu acredito assim também. Só que a gente tem que ser consciente também, né? Por exemplo, ano passado eu passei um processo com meu pai. Meu pai já estava com 82 anos, tá sofrendo, né? Aí o irmão da igreja falou assim, teu pai? Eu falei, não, meu pai está lá, né? Estou indo para cuidar dele de vez em quando. Eu tinha que viajar para ir cuidar dele, para poder revezar com meus irmãos e tal. Ele falou, então, irmão, nós temos que orar para ele sarar. Eu falei, não, você não tem que orar para meu pai sarar. Eu tenho que orar para Deus recolher ele e aceitar e receber ele no braço dele, porque meu pai já está com 80 anos. Se eu estiver orando contra isso, eu estou orando contra algo que ele estabeleceu, que é uma idade para a gente ir, não tem o que fazer. Eu acho que às vezes a gente Exatamente. Também a gente tem que muito tomar cuidado também com egoísmo. Né? exatamente. Isso eu vejo muito na área da saúde, né? Que eu sou enfermeira, a pessoa fica prendendo a outra aqui, entendeu? E isso daí é pesado no mundo espiritual. Muitas pessoas não gostam dele, mas tem coisa que ele fala e faz muito sentido, é o Pablo Marçal, que eles fizeram um programa desse negócio de política, e todo político que ia lá, o cara perguntava, se você souber que você vai morrer amanhã, o que você faria hoje? Aí um ligava não sei para quem, o outro ficava com Lula, o outro não sei o quê. Ele foi o único que falou assim, não vou fazer nada. Por quê? Porque o que eu tinha que fazer eu já fiz até hoje, eu vivo hoje. Não tenho nada para fazer. Eu só vou mudar de fase. Olha a cabeça dele. Eu só vou mudar de fase. Vou sair desse plano e vou para outro plano. Sabe qual que é o problema maior, Renato? As pessoas não estão preparadas para mudar de fase. Elas viveram a vida dissoluta conforme queria viver, e quando chega no final da vida, eles querem fazer tudo. São coisas que a gente tem que refletir diariamente, entendeu? E fazer diariamente. Quando Salomão ele vai escrever Eclesiastes, ele vai falar isso. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, entendeu? Aí depois que você tá velho, que você tá na beira da morte ali, não adianta você orar, ô Deus, eu vou fazer a tua obra. Não, quando você tinha força, você tinha que fazer. Agora já era. Eu que o diga, viu? Há 25 anos atrás, eu passava vigília, ver se hoje eu dou conta de meia vigília. Só Deus tem misericórdia. Só Deus na causa. Então, meus irmãos, é algo assim. Mas por que a gente não pensa na eternidade? Hoje eu falei com o irmão de igreja. Porque as igrejas não pregam sobre a eternidade. Ela prega só sobre o hoje. Sobre o hoje, o amanhã, as conquistas, as promessas. Elas não pregam vida eterna. Os crentes têm que entender que essa terra é passageira e que a vida por vir é uma mudança de fase. E Davi, gente, Davi, há quantos mil anos atrás? Davi, quando o filho dele morreu, ele falou isso. O filho dele com Batseba lá, que faleceu, e ele ficou, né, de luto, né, ficou ali jejuando e tal, e ele falou, eu sei que eu vou encontrar com ele algum dia. Ele fez exatamente, né? Ou seja, enquanto ele tinha vida, eu tô orando. Depois que ele morreu, para que eu vou continuar? Exatamente. Deus fez a vontade dele, eu tenho que aceitar, e é isso. E pronto. Agora, vamos continuar aqui para a gente terminar a leitura. Veja só. Versículo 5. E aí é dentro, para quem tem visão espiritual, né? Porque para quem é religioso vai passar mal, né? Vai falar que é salvação. Olha o que ele vai dizer no 5. Lembre-te depois de onde caíste. Então, houve uma queda. Não houve uma perda de salvação. Porque ele diz assim, arrepende-se e pratica as primeiras obras. Está falando de obras, não de salvação. Senão venham a ti, removerei do seu lugar o teu candelabro. A não ser que te arrependas. Arrependimento está falando de obras, está falando de posição, está falando de reino. Olha o que ele vai dizer no 6. Tens, contudo, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
lhe darei que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, aqui é uma promessa. Então, a igreja de Éfeso, ele tem essa promessa da comida e da vida eterna. Aí vamos deixar para nós continuar o estudo na próxima aula. Nós vamos falar das outras igrejas, né? E vamos trazer outros textos de outros galardão. Então, hoje nós falamos de assentar no trono, na glória, e falamos aqui da árvore da vida, que é uma promessa, que é uma riqueza, é um galardão, é uma posição, é algo que vai ser concedido para nós. Isso aí é muito claro. Agora, pegando o gancho do que os irmãos falou, eu acho que eu dei, não seria sorte, mas quando eu me converti, as coisas que as pessoas falavam, dizia, eu tomava aquilo muito como orientação. Então, era como se o Espírito de Deus me falasse, escuta, pega isso aqui, pratica. E aí, meio que, sabe, eu nunca esqueço que quando nós estávamos para ir numa reunião de obreiro e contaram um testemunho lá, e aquilo ali entrou em mim, assim, sabe, porque estava falando de um irmão que teve problema de vício, saiu do vício, virou crente, aí ele pensou que era o super crente, disse que ia lá na boca para poder pregar para os drogados. E os irmãos falaram para ele, não vai que você não está preparado espiritualmente. Está mais fácil eles te arrastar para lá do que você trazer ele para cá. Pois ele foi e adivinha o que aconteceu. Ele foi teimoso e acabou largando o ministério dele, largando a igreja e caiu de novo nas drogas. E eu não estou falando nem de salvação, estou falando do comportamento dele, o que aconteceu e o que o mundo espiritual faz. A gente precisa se atentar para não ser um super crente. A gente tem que reconhecer a nossa limitação e nós precisamos ter mais conhecimento e entendimento do mundo espiritual e saber que há uma questão espiritual. O crente não entende isso. Aí alguém... Não sei se vocês já ouviram isso. Por que rico não cai endemoniado e pobre cai? Muito simples. Por uma questão de território. Observe que os lugares mais sujos, lugares tem mais promiscuidade, ali é uma atuação espiritual. Aonde mora um rico já é outra atuação espiritual. Isso aí é muito óbvio. Você começa a enxergar esse mundo espiritual. Então, pode ser também porque eu estudei sobre isso, batalha espiritual, essa coisa aí. Eu gosto muito dessa matéria aí. Acho bem bacana. Então, quando você chega num ambiente, você sente na hora, você sente o peso. Fala, cara, aqui tá pesado o trem. Entendeu? Engraçado que o Anderson Silva, que ele também mexeu com batalha espiritual, né? O pastor... Aquele que eu tinha te falado... Eu nunca ouvi falar o careca lá que tem tatuagem na cabeça, irmão. Eu conheço ele, o careca da tatuagem na cabeça. Polêmico. Não é esse, não. Não é esse, não? Eu esqueci o nome dele. O Lamartine Possela? Não, o Lamartine Possela, ele é mais escatológico, né? Escatologia. Né? Escatologia, mexe mais com escatologia. Eu tava falando daquele que dá estudo que eu te falei. Esqueci. Reis, Eduardo Reis. Tá, o Eduardo Reis, ele dá. Eu comprei agora o livro dele, Mapeando o Diabo. Ele lida com batalha espiritual, né? Não, ele para batalha espiritual também, ele é bom. Mas eu tenho outro mestre também de batalha espiritual, alguns, né? Fui estudando, e eu gosto muito disso daí. É uma matéria que eu gosto também. E te ajuda bastante, porque você vê bastante coisa, né? Eu não sei se é porque você vê, você estuda, ou se é porque você estuda, você vê, mas eu acredito que é porque você vê, aí você quer aprender para poder você lidar. Tem que saber lidar com essa parte espiritual. Até uma enfermidade, às vezes ela não é espiritual, ela é carnal. Não vai adiantar você orar. Tem que tratar. Exatamente. Então, até isso tem que ser recurso daqui, né? É verdade.
Nem tudo a gente pode espiritualizar, né? Exatamente. Então, tem dor que é, por exemplo, uma experiência espiritual. Se você tiver uma experiência espiritual e amanhã você amanhecer com dor, pode ter certeza que é reflexo da experiência que você teve. Inclusive, tinha até um irmão no grupo aí, eu nem sei cadê ele, deve estar no grupo quietinho lá. E eu falei, irmão, vamos estudar sobre isso e tal. Porque ele tem muita experiência espiritual e não tem conhecimento de nada, então assusta ele. Eu falei, não, fica tranquilo, isso aí eu também já vi, já, mas você tem que conhecer a verdade, né? E a verdade vos libertará. Você tem que começar a estudar sobre esse assunto, pô. Se você tem, né, tanta facilidade assim no mundo espiritual, você tem que conhecer. E não é dado para todo mundo. Você sabe que não é todo mundo que tem. Mas tem muito irmão, ô Renato, que tem muito acesso no mundo espiritual, tem um dom dessa área, mas 90% deles não tem base, entendeu? Há uns irmãos que oram muito, jejuam muito, mas não tem muito conhecimento, entendeu? É igual, sabe, é igual dirigir sem saber. Querer É, dirigir, muito não tem pratica. carta, muitos não tem carta, mas dirige aí, né? Fiquei com uma dúvida, Renato, no finalzinho do texto aqui, se tem a ver o que eu vou te perguntar. Pode Que falar. o rei, esse acesso à árvore da vida aqui, a árvore da vida que a igreja aqui no final do versículo que você leu da igreja de Éfeso, Sei. só quem tiver acesso ao reino que vai ter acesso à árvore da vida? Quem só tiver acesso ao reino, não, o acesso à árvore da vida não é para todos os que vão reinar. Não, entendi. É só para um grupo distinto. Exatamente. Então você pode reinar, mas porém você não vai ter acesso a essa árvore da vida. Tem essa questão. Lembra que eu falei? As igrejas tipificam um tipo de crente, uma posição no reino. Uhum. Ele está de crente também. Então, para cada um, ele vai dando o seu galardão, a sua posição. Então, esse acesso aqui não é dado a todos. Assim como as outras coisas também não vão ser dadas a todos. E aí a gente vai ver quais são as outras. Tem uma que diz que vai ser coluna do templo do Senhor. Rapaz, essa é uma coisa assim, bem, na minha opinião, bem forte mesmo, porque você ser coluna está dizendo que algo vai se sustentar no seu ministério eterno. Falando que ele vai dar um novo nome para certas pessoas, né? Muito. Eu não esqueço, ó, nesse momento aí que era que a gente fala do primeiro amor, eu tive muita experiência espiritual, mas muito mesmo, muito. Só que assim, eu não fiquei, sabe, nossa, você fica empolgado, mas aquela questão de sair, sabe, querer pregar para todo mundo, não, eu fui sempre mais centrado, mas eu nunca esqueço que eu recebi uma afronta muito grande, né, nessa questão, e eu saí, sabe, confuso com aquela afronta, tudo, tal, e eu cheguei numa igreja de uma loja, cheguei numa loja de um rapaz da igreja da CCB, eu não esqueço disso. Aí ele olhou para minha cara e ele deu a paz para mim. Ele que deu. Ô, irmão. Aí ele falou assim, Deus está mandando te entregar um versículo. Aí ele falou o versículo e falou da coluna de Deus. Deus está falando esse versículo para dizer que você é coluna dele. Rapaz, aquilo ali foi libertador para mim no dia. Isso aí eu não esqueço. Então, eu vivi muito isso. Eu não vivi essa questão religiosa, porque quem pregou para mim, profetizou, vamos dizer assim, que trouxe revelação, foi bêbado, foi católico. Os crentes mesmo ficou com medo de mim. Por quê, Renato? Você dava muito trabalho. Um bicho estranho aí no meio do povo de Deus. O que é esse? Tem umas loucuras no meio do povo de Deus aí. Quem vinha comigo era católico, não era crente, não. Os crentes ficavam com medo. Mas antes de você se converter, você mexia com alguma coisa, era muito bravo. Nunca. Eu tinha até raiva, porque mesmo eu não sendo crente, o povo ia para minha cara e perguntava se eu era crente, se eu era pastor. Ficava bravo.
Aí eu A raça do sei. nego, quando Deus escolhe, não tem jeito, meu amigo. Mas você queria ver eu perder meu dia, o cara olhar pra minha cara e falar, você é crente? Rapaz, você tem uma cara de pastor, foi fuja. E aí minha experiência foi tremenda. Foi tremenda. Ô, glória. É assim mesmo, Então, Deus escolhe. o acesso à árvore da vida aqui não é para todos, né? É para, não vou dizer alguns, porque são alguns milhares, né? Então, mas é com Eu já te contei, Renato, que há 25 anos atrás, o capeta manifestava, ó, pra você ver, eu fui amigada com um cara que manifestava tudo quanto é os demônios, tudo. Cada hora era um que montuava nele. E aí o capeta falava, e eu fiquei curiosa com aquilo antes de eu converter. Fiquei curiosa com aquilo, que aquele negócio, cada hora era um que falava. Tinha hora que o homem parecia que era mulher, tinha hora que parecia que era homem, tinha hora que parecia que era criança, um velho esquisito que montava nele. Aí eu falei assim, gente, que trem esquisito. Como que faz pra fazer isso que você faz? Curiosa demais, né? Você acredita que o capeta falou comigo que eu não prestava pra ele, não? Ele falou assim, não, com você não tem jeito de fazer isso, não, que tem um negócio aí dentro de você que não dá pra gente fazer o que a gente tem que fazer, não. Você acredita que o capeta olhou pra mim e ficou... Ele não quis, eu não? Acredito. Acredito. E outro dia eu falei que qualquer dia eu vou na macumba para ver se eles descobrem quem sou eu. Os guias nem descem, Não os guias sei, não eu descem, quero não. ver se é Eles verdade. falam, Eu tô falando eles falam assim, ó, manda tirar aquela pessoa de lá, porque senão o guia tal não vai descer, não. eu quero É ver guia. mesmo, vou entrar lá para ver. Você já teve experiência assim, Felipe? Não, nunca tive, não, mas eu vi um macumbeiro falar, né? A mãe, ele era da igreja, né? Aí ele começou a ir na macumba lá, daí a mãe dele também foi. Eu acho que a mulher tava desconcertada, rapaz. Bem no dia que eles iam batizar ela lá, ela me inventou de abrir um jejum, cara. Rapaz, chegou lá, manifestou, foi nela. Imagina, ele, ele, ele falando que manifestou foi nela. Ele falou assim, tem gente que vai lá, demora para manifestar alguma coisa lá. Chegou lá, incorporou nela, cara. Imagina. Rapaz, Mas eu queria, Felipe, era incorporar igual eles, porque eu era muito curiosa. Aí o capeta olhou e falou assim, não, você não dá não pra você fazer isso não. Me rodeou, me enrolou e falou que não dava não. Que tinha um negócio dentro de mim que não tinha como eles fazer o que eles tinham que fazer, o que eles precisavam para fazer. Mas não falou o que que era, não. maravilha. Então vamos encerrar aqui, meus irmãos. Deus abençoe aí os irmãos. Vou parar de gravar.